Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Depois de um feriadão, espichadão aí, né? Feriado que cai na sexta-feira, já viu. Estamos de volta no batente, nesta segunda-feira, hoje é dia 18, o ano está acabando, mais 12 dias acaba novembro e depois vai acabar também o ano de 2019. Muitas notícias, muitos comentários, muitos fatos aconteceram no final de semana do feriadão. E aqui a gente vai tentar levar o máximo de informações, interagir com os nossos amigos e amigas, ouvintes e telespectadores, com as notícias. Que bom que a gente pudesse trazê-las só as boas notícias, mas tem notícias também desagradáveis, mas vamos a elas. Olha, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o COAF e ações que podem impactar a Lava Jato na reta final de 2019. Nesta reta final, para o encerramento do ano, o Supremo Tribunal Federal deve enfrentar uma série de julgamentos de temas polêmicos, e bota polêmico nisso. Que podem, inclusive, afetar as investigações e processos contra a corrupção, como é no caso da Lava Jato, que falamos. O Supremo Tribunal Federal tem sessões até o dia 19 de dezembro, até o dia 19 do mês que vem, mais de mês ainda. Quando aí, férias para que te quero, entra em recesso em dezembro e só volta em fevereiro. O presidente do STF, Dias Toffoli, e ministros da Corte estão sinalizando, estão indicando que pretendem julgar até o final do ano os seguintes assuntos, as seguintes pautas. A suspensão das investigações que utilizaram dados do antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, entre elas o inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro, PSL Rio de Janeiro, Pitbull, número não sei que lá, filho do presidente. As regras também sinalizando de que até lá, até 19 de dezembro, os ministros também vão ver a questão das regras para anular condenações quando os delatores tiveram o mesmo prazo de alegações finais que os outros réus. E aí pode afetar ações da Lava Jato, inevitavelmente. Se os condenados por um tribunal do júri devem ser presos de imediatamente, após a sentença de primeira instância, também vai estar em pauta. E, talvez aqui a mais polêmica, a que vai dar mais o que falar, a alegação de imparcialidade contra o ex-juiz Sérgio Moro, feita pela defesa do ex-presidente Lula, que pode anular condenações contra o petista e deixá-lo ficha limpa para disputar as próximas eleições. Quem viver verá se até o dia 19 de dezembro, tudo isso vai estar analisado, julgado, se vai entrar na pauta. Eu repito, quem viver verá. Vamos aguardar. O nosso livro de hoje está de volta aqui, o Cortiço, de Aloísio Azevedo, o homem como mero produto do meio ambiente e da hereditariedade. É uma grande leitura
belíssimo livro. Nosso amigo Candé, lá do Sêbado, ali no Oasis Shopping, que nos fez essa doação. Ele já foi sorteado, o ganhador já nos devolveu, está aqui de volta. O Cortiço e a Luiz Azevedo, o nosso livro, pode mandar seu WhatsApp a partir de agora, 988686150, está valendo a partir de agora a sua inscrição. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Eu vou aqui, Edmundo, seguir o seu comentário de abertura, porque é um tema que eu penso a sociedade deve observar e acompanhar de perto, devido à sua grande importância, e é muito importante mesmo, no momento em que há uma ameaça aberta, clara e indiscutível de o STF ou parcela da Suprema Corte de estancar um processo positivo que foi iniciado pela Operação Lava Jato de combate à corrupção. Parece que a cada passo que instituições sérias desse país dão no combate a crimes organizados, como esses praticados pela turma do colarinho branco, e há um desejo de parte do judiciário, sobremaneira na Suprema Corte, de tentar prejudicar esse processo, em detrimento de um país que há anos roga pelo combate à corrupção ou pelo combate de crimes de toda a ordem. E a gente observa, e aí o cidadão que está nos acompanhando deve se perguntar. Recentemente, houve uma manifestação de políticos com mandato lá em Brasília, e esses políticos sequer tiveram o cuidado de a estratégia, de deixar essa estratégia de bastidores e tornar o público, que é uma estratégia contra, por exemplo, a lei, o projeto de lei anticrime, que foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro. E agora, mais recentemente, aqui em Mossoró, a gente já pode perceber e ver alguns outdoors defendendo exatamente a lei anticrime, já que a própria justiça, veja que absurdo, impediu a publicidade na televisão, no jornal, no rádio, a publicidade de esclarecimento sobre a lei anticrime. A própria justiça impediu. Algo que deveria ser obrigatório, algo que deveria ser exposto à população, até mesmo sob o ponto de vista educativo. O cidadão precisa conhecer bem a lei anticrime, para decidir apoiá-la ou não. Mas eu fico aqui me perguntando, viu, Edmundo, quem é contra a lei anticrime? O cidadão de bem, você é cidadão de bem, que nunca praticou qualquer tipo de crime, que é honesto, que é correto, que é ético, e certamente você não pretende cometer qualquer tipo de crime. Você ficaria contra uma lei que torna mais rígida as sanções a criminosos, seja crime de toda ordem, de qualquer ordem? Eu penso que político que é contra a lei anticrime, ele já está predisposto a cometê-la, a cometer um crime. Porque se não tiver, por que ele tem medo da lei anticrime? Eu não acredito que um cidadão de bem seja contra a lei anticrime. Porque se é contra, por uma questão de torcida política e tal, então você que é contra, se é que é contra,
Você não pode mais reclamar. Você não tem condições de reclamar. Você não tem condições de reclamar quando a justiça manda para a cadeia um traficante de drogas. Por quê? Você é contra a lei anticrime. Você não pode reclamar e querer que o assaltante que o fez refém nas ruas, que levou o seu carro, o seu celular, a sua moto, ou qualquer objeto seu, você não pode querer ir na cadeia porque você é contra a lei anticrime, ou seja, você é contra penalizar o criminoso. Vamos refletir. Vamos refletir. Vamos dizer não ao político que é contra a lei anticrime. Se ele é contra a lei anticrime porque ele está predisposto a cometer o crime. Do contrário, ele seria a favor. Ele seria a favor. Então preste atenção. Pegue a relação. Olha, o Rio Grande do Norte tem 11 parlamentares. São 8 deputados federais e 3 senadores da República. Pegue a relação. Veja quem vai votar contra a lei anticrime. E aí decida. E aí decida. Penso que quem é contra a lei anticrime é a favor do crime. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Aí depois fica uma discussão, porque o seu político de estimação, ou o seu corrupto de estimação, vai preso e você fica gritando para ele ficar em liberdade. Seja ele de que partido for, seja ele de que tendência for, seja ele de MDB, de PP, de PT, de PSDB, de PR, de PL, de PCdoB, de PHS, de PTC, de PRB, seja ele de que sigla for. Se você defende o seu corrupto de estimação, então você é a favor do crime, sim. Você é a favor do crime, sim. É um absurdo que alguém que foi roubado, que teve a sua vida roubada, teve um parente morto, porque aquele criminoso que matou o seu parente não teve educação, não teve saúde, não teve bem-estar social. Porque os políticos roubaram o dinheiro do bem-estar social. Porque os políticos roubaram o dinheiro da educação, roubaram o dinheiro da saúde, roubaram o dinheiro da infraestrutura. Por consequência, formou o criminoso. E aquele criminoso matou o seu parente. E aí você vai para as ruas querer um corrupto livre? E aí você vai para a passeata para gritar corrupto livre? Então você faz parte disso. Você faz parte disso. Você não é melhor do que esses corruptos que roubaram o dinheiro público e que têm a sua torcida. Vamos refletir. Vamos refletir para depois a gente não ficar de mimimi, para a gente não ficar reclamando de forma gratuita. Eu digo gratuita porque na hora de combater não combate. E aí fica se queixando porque o Tarcísio Maia tem maca nos corredores, porque as UPAs não funcionam adequadamente, porque as estradas estaduais estão esburacadas, porque o dinheiro do SUS não chega, porque o dinheiro da educação não chega, porque o dinheiro do bem-estar social não chega. Não chega porque eles roubaram. Porque políticos corruptos roubaram. Você que grita corrupto livre, certamente você deve ter achado bacana os 11 vereadores da cidade de Santa Rita, na Paraíba, que pegaram o seu dinheiro e foram curtir Gramado dizendo que iam participar de um curso. Certamente vocês aplaudiram. Vocês não são contra isso. Na hora que vocês gritam corrupto livre, vocês são a favor desse tipo de coisa. Ou é diferente? Ou é diferente? Não. É por conta de vocês, ou de alguém, ou de uma maioria, ou de uma parcela que é contra a lei anticrime, certamente é a favor desse tipo de vereador que pega o seu dinheiro e vai curtir o Natal antecipado de Gramado, né? Mandando selfie, rindo, curtindo com dinheiro público.
Esses políticos, na sua concepção, que grita corrupto livre, esses políticos estão certos. Vocês não podem se indignar com ele. Político de estimação, corrupto de estimação, não é para ficar livre? Então vamos analisar, vamos pensar direito, vamos refletir. O Brasil iniciou uma transição e vamos apoiar essa transição. Nós não podemos ficar contra essa transição apenas por uma torcida política, ou apenas uma torcida por este ou aquele político, corrupto ou não, que é de sua estimação. É hora do Brasil acordar, e acordar de forma verdadeira, e não ficar vivendo de lampejos na rua a cada 4 anos para eleger o seu político ou seu partido de torcida. Infelizmente, é isso que nós temos até aqui. Olha, o final de semana, no feriadão, 2 registros, por demais importantes para o Rio Grande do Norte, inclusive um de Mossoró. O primeiro que a gente registra aqui é a grande revelação do futebol açuense. Os queridos amigos e amigas da terra dos poetas Açu, de onde saiu Gabriel Veron, campeão, tetracampeão mundial, sub-17, final ontem em Brasília, contra o México. O Brasil ganhou de virada, 2-1, e Veron, saiu de Açu, ainda jogou no Santa Cruz lá de Natal, jogador hoje do Palmeiras e que logo, logo vai para a Europa, podem esperar. Então, parabéns ao Rio Grande do Norte, em especial aos amigos açuenses, pela ascensão do craque Gabriel Veron, já tão jovem, 17 anos, ainda adolescente, com um título de respeito de campeão mundial. Eu assisti o jogo ontem e fiquei vibrando, torcendo para que o Veron, o Gabriel Veron, ele inclusive foi escolhido o melhor jogador da competição. Parabéns. Seja, ele é o melhor do mundo na categoria sub-17. Sub-17 ele ganhou esse título ontem. Vale aqui a gente lembrar que Gabriel Veron, ele foi descoberto pelo Santa Cruz de Natal, depois passou por uma peneira do Palmeiras. Hoje é jogador do Palmeiras. A atual comissão técnica do Palmeiras, comandada por Mano Menezes, já anunciou que Veron, na temporada 2020, vai ser integrado ao elenco de profissionais. Para a Europa, né? Vai ser integrado ao elenco de profissionais. E aí o Palmeiras vai renovar o contrato de Veron, evidentemente, aumentando a multa rescisória, que hoje, segundo a grande imprensa, a multa rescisória de Veron gira em torno de 25 milhões de euros. É um talento aqui da vizinha Mossoró que foi descoberto. A gente costuma dizer que onde há uma riqueza, que seja natural ou não, hora outra será descoberta. E aí tem um talento que está sendo lapidado pela academia do Palmeiras em São Paulo, que certamente vai dar muito orgulho ao futebol brasileiro e, em particular, ao futebol da cidade de Açu. Bom, outro registro é que alunos da escola SESI de Mossoró foram destaque numa reportagem, inclusive do Fantástico ontem, da Globo, onde eles ganharam a competição científica de cunho nacional, denominada de Olimpíada do Futuro. E a outra equipe de estudantes de Mossoró ficou em segundo lugar, originária do Colégio Mater Cristo. Também é um registro que a gente tem que faz, César, com muito orgulho, sim. Especificamente aqui de Mossoró, mostrando que isso aqui tem jeito, né? A nossa educação tem jeito. Exatamente. Temos boas escolas, como essas 2 escolas, né? A escola do SESI é reconhecidamente uma escola de qualidade, a Mater Christi, outra escola de qualidade, e a equipe do SESI, né? Isso é um orgulho muito grande, né? Ontem, uma reportagem do Fantástico, né? Mostrou um trabalho feito pela jornalista Ana Carolina Raimundi, que é do Fantástico, da Globo, e mostrou essa equipe, né, que venceu essa Olimpíada Nacional do Futuro, com o projeto do canudo biodegradável, né, feito através de cera de carnaúba e mandioca, matérias-primas abundantes e nativas da região Nordeste, além de glicerina.
Os alunos premiados foram Francisca Ellen, Hannah Ellen, Ana Carolina, Ana Beatriz e João Vitor. Eles são da terceira série do ensino médio e foi conduzido pelo professor Arion Diniz, de Geografia e Atualidades, professor do SESI. A equipe do Colégio Mater Cristo ficou em segundo lugar, com um material sobre o mel de abelha. Então isso nos traz uma esperança enorme, mostra que é possível sim ter ensino de qualidade. Basta que os governos entendam em investir em educação para extrair dos nossos estudantes, dos nossos jovens, o que mais de importante eles têm, que é a sua inteligência, a sua capacidade e sua vontade de vencer na vida. Ótimo, a gente só tem a aplaudir. A gente, portanto, notícias boas que a gente traz aqui, lógico, conquistas dos nossos jovens. César, Ana Carla, da Zona Rural, ela está nos fazendo uma indagação, ela fez inclusive semana passada, confesso que não deu tempo para atendê-la, né? Mas agora sim. Ana Carla pergunta o seguinte: vocês poderiam me dizer para onde vai o FGTS, que é descontado dos funcionários da prefeitura, que são contratados? Minha mãe, desde 2004, que trabalha para a mesma, no caso a prefeitura, e com essa liberação para retirar o FGTS das contas ativas e inativas, ligamos para a Caixa Econômica para saber o dia que ela iria receber, e a Caixa disse que o nome dela sequer foi encontrado. Eu vou pedir a opinião de César e eu vou falar antes aqui de César pelo seguinte: Ana Carla, tem várias pessoas nessa situação. A Caixa pagou uma primeira etapa. A Secretaria de Administração está fazendo um novo trabalho, esmiuçando, para saber aquelas pessoas que não tiveram. Conheço gente muito próxima a mim que não recebeu o dinheiro. Então, está fazendo um trabalho minucioso para saber onde aquelas pessoas que trabalharam no período que têm direito. O dinheiro do FGTS, para onde vai, é para o funcionário. Isso não resta a menor dúvida. Agora, se terminou uma primeira etapa, acho que só agora no ano que vem, é que a prefeitura deve continuar esse trabalho. Eu não sei se César pensa diferente ou tem informação diferente a esse respeito. César. Olha, o caso da Ana Carla, senhora, da mãe da Ana Carla. Qual foi o período de... Ela não diz aqui o período, diz que foi em 2004. Está dentro... 2004, não. Foi de 90 e... Não, de 86 a 97? 92. A 92? Sim, 84. Não, se foi 2004, tá fora. 2004 ela diz aqui, minha mãe de 2004. O período... E ela é o seguinte, eu acho que é outra situação que ela está discutindo aí. A mãe de Ana Carla, ela é servidora efetiva ou ela é terceirizada? Nós temos que saber qual é a situação para entender onde se encaixa esse problema, essa dificuldade. Né? Aqueles servidores que receberam a primeira etapa foi de 78 a 92. Eu posso até estar enganado. Esse aqui é outro caso. Esse aqui é outro caso. Acho que ela está se referindo a essa liberação até R$500 que o governo federal está oferecendo ao trabalhador. Isso aqui é muito importante. Ela disse que o CPF dela sequer foi encontrado, mas acho que aqui ela deve procurar, tem que ver através da Caixa e da Secretaria de Administração, para saber realmente o que está acontecendo. Tem que saber se ela é funcionária efetiva ou se era terceirizada do município. Mas tem que ver uma série de coisas. É impossível aqui nós termos uma noção dessa questão. É porque são muitos casos e muitos nomes, né? Sim. Tá ok, Ana Carla? Bom, o nosso amigo jornalista, advogado, poeta, Cid Augusto, vai falar sobre a história do jornal Moçoroense para estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cid Augusto é tetraneto de João da Escócia, fundador do jornal Moçoroense. E Cid vai proferir palestra para alunos de jornalismo hoje, segunda-feira,
dia 18 às 15 horas, no Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. A palestra será sobre o jornal O Moçoroense, terceiro mais antigo do Brasil, em funcionamento e um dos mais antigos da América Latina. O jornalista, advogado, escritor, poeta Cid Augusto trabalhou de 1986 a 2016 no jornal e é autor do livro Escócia, publicado pela coleção Moçoroense em 2000. O jornalista é também advogado, professor substituto dos cursos de Direito e de Jornalismo NP, além de pós-graduado em Comunicação pela UFRN. Então, daqui o nosso abraço com relação a essa palestra, que a Cine, essa palestra que ele vai proferir hoje, lembrando aqui que a palestra na íntegra, o conteúdo programático da disciplina História e Legislação Jornalística do curso de jornalismo do DECOM e do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN. Nosso abraço aqui, eu registro, grande Cid Augusto, proferindo essa palestra hoje, repito, às 15 horas, hoje, segunda-feira, às 15 horas, no DECOM, o Departamento de Comunicação da UFRN, falando sobre a história do grande jornal Moçoroense para os estudantes da UFRN. É um grande momento também cultural e da imprensa de Moçoroense, não é certo? Olha, eu tenho um carinho todo especial pelo jornal Moçoroense. Foi no jornal Moçoroense que eu comecei a minha carreira de jornalista impresso, em junho de 1985. E aí foi lá o meu curso de jornalismo, foi dentro da redação do jornal Moçoroense. Só para corrigir um pouco, Edmundo, o fundador do jornal Moçoroense foi Jeremias Escócia, né, Nogueira, né? Não foi João Escócia, foi Jeremias Escócia. Ele fundou o jornal Moçoroense em 17 de outubro de 1872. O Moçoroense é o terceiro mais antigo da América Latina ainda em existência, embora não circule mais o impresso. Ele está na plataforma online, no moçoroense.com. Eu tenho um carinho todo especial pelo Moçoroense, foi a minha escola, foi a minha faculdade, foi lá a minha formação iniciada em meados da década dos anos 80. E ninguém melhor do que o jornalista Cid Augusto para discorrer a história do centenário, do mais do que centenário, o Moçoroense. Olha, eu quero também fazer esse registro, como disse César, eu também tenho um carinho muito especial pelo jornal Moçoroense. Eu cheguei nos anos 80 e 90, eu escrevi uma coluna que se chamava Pinga Fogo no jornal Moçoroense, uma coluna de política e de assuntos diversos. O editor do jornal era o irmão de César, Fabiano Santos, foi quem me deu o espaço. E durante algum tempo também, quando lá estava Gilberto de Souza, eu fui editor de esportes do jornal Moçoroense. César, tem aqui para você o Enoque, que está dizendo o seguinte: vocês acreditam que Lula deu um tiro no pé ao utilizar a decisão dos ministros quanto à não prisão em segunda instância? Ele que discursava que só sairia da prisão quando provasse sua inocência? E agora? Olha, veja bem, há uma diferença da saída de Lula com a proibição por parte do STF de prisão em segunda instância, ou o Lula saindo da prisão por direito, né, de ir para casa por progressão do regime penal, né? No primeiro caso, ele não queria e certamente abriria a mão se assim fosse uma decisão da justiça, muito embora tivesse que cumprir. Por quê? Primeiro, ele voltaria para casa para cumprir prisão domiciliar e usar a tornozeleira. Logo, não poderia percorrer o Brasil com seu discurso, né? E ele iria para casa condenado, como de fato é condenado. Agora, não. Agora ele diz o seguinte: ele pega esse discurso que o STF mudou seu próprio entendimento em relação à prisão em segunda instância e tenta enganar a opinião pública
dizendo que o STF reconheceu o erro. Ora, reconheceu o erro. Lula continua condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele agora apenas está se defendendo dessa condenação em liberdade. Em liberdade. Inclusive, Lula já tem essa condenação por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, já tem decisão em Tribunal Superior. A segunda turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a condenação de segundo grau, quando os advogados de Lula recorreram da decisão com um pedido de habeas corpus, e esse pedido de habeas corpus foi negado. Né? Ele não tem ainda condenação em plenário do STJ. Por quê? Porque ele vai usar todos os recursos possíveis para postergar o máximo possível essa condenação perdão, no chamado trânsito em julgado, que é aquela coisa que a gente diz. Esperar para o trânsito julgado é alimentar a, como a gente se chama, a impunidade. Quando é que Lula, os processos de Lula vão ser julgados no plenário do STJ, no plenário do STF, até o trânsito julgado? Aí você passa a rede, né? Peça uma rapadura com água gelada, não, vai curtindo o tempo, né? E vai esperando. Se você não morrer antes, talvez você veja os ministros dizendo o seguinte, ele é inocente, ou veja os ministros enterrando essa coisa para a questão do tempo, né? Mesmo, né? É impunidade. Pois bem, então ele está andando no Brasil, ele abertamente vai para o confronto com o presidente Jair Bolsonaro, para alimentar cada vez mais aquela coisa do nós contra ele, nós contra eles, né? E aí polarizar o debate político no Brasil para em 2022 Bolsonaro enfrentar um candidato do PT, já que Lula é inelegível pela lei da ficha limpa. Lula já disse que o PT terá candidato e que o nome é Fernando Haddad, né? E aí me chama aqui, já pegando esse gancho e indo para outra questão, Lula disse na semana passada que o PT não tem que fazer meia-culpa, que o PT não tem que reavaliar a sua postura, a sua posição, né? E que o PT não é partido de apoio. O que foi que ele quis dizer com isso? Que o PT terá candidatura própria sempre. E para as eleições de 2020, o PT terá candidatura própria no máximo, no número possível, o máximo possível de municípios. Principalmente os municípios de médio e grande porte. E isso, evidentemente, que tem uma repercussão na Associação Municipal de Mossoró. Trazendo o discurso de Lula para Mossoró significa dizer que o PT terá candidatura própria em Mossoró e não abre mão disso. Então é a pré-candidatura de Isolda Dantas, que inclusive Isolda tentou lançar de público na semana passada, né, nas vésperas do feriado da proclamação da República. Na quarta-feira, dia 14, na quinta-feira, né, dia 14, o PT fez aquela descida, ou tentou fazer a descida Lula livre, e foi um fiasco, né? Fiasco. O presidente Dutra... O povo não tinha, né? Assessor... A presidente Dutra sequer foi fechada, houve um trânsito normal, foi um fiasco. E, aliás, está sendo um fiasco essa questão de vamos comemorar Lula livre. Me permita, ontem, acho que foi ontem ou foi sábado, tinha muita gente, uma multidão no Lula livre em Recife. Não, ali é a presença de Lula. Agora, a questão, uma coisa é Lula estar presente. Né? É a presença de Lula. Estou falando esses eventos que o PT está fazendo nas cidades, comemorando Lula livre. O objetivo, claro, da deputada Isolda mostrar a cara como pré-candidata. Sim, exatamente. Pois bem, então o fato é que o PT de Mossoró terá candidatura própria, sim. A pré-candidata é Isolda Dantas. E é nesse ambiente que o PT vai tentar conduzir a união ou a unificação das oposições em Mossoró. Vai ter que convencer Alisson Bezerra, que é deputado do Solidariedade, a renunciar à pré-candidatura dele para apoiar a Isolda. Vai ter que convencer
o PCdoB é o elo mais fácil, né? Porque o PCdoB, evidentemente, o projeto do PCdoB é indicar o vice de Isolda e vai ter que convencer outros partidos que já lançaram nomes à sucessão, como o PSOL, que lançou a professora doutora Thelma Gugel, o PSL, que lançou o doutor Daniel Sampaio, né? E o PL, em relação ao PL, eu vou deixar esse comentário para fazer na volta do intervalo, né? Porque nós fizemos uma entrevista neste fim de semana com o empresário e político Jorge Rosário, que é presidente do PL de Mossoró, e ele fez uma avaliação do quadro sucessório e falou sobre outros temas que a gente julga de bem interessantes. Depois do intervalo a gente vai trazer esse comentário sobre essa entrevista dada ao Jornal de Fato e ao defato.com pelo empresário político Jorge do Rosário. Olha, o projeto Câmara Cidadã apresenta amanhã o relançamento. A Câmara Municipal de Mossoró, em sua programação da Câmara Cidadã, inseriu o relançamento da obra, do livro do nosso amigo Francisco Candé Silva. Um cara show de bola, gente do bem, pessoa espetacular. O livro, que já foi sorteado aqui, acho que 2 vezes já, antes que a memória delete. O projeto Câmara Municipal, Câmara Cidadã, será amanhã, dia 19, na Escola Raimundo Fernandes, a partir das 8h30. Ele está dizendo aqui, o nosso amigo Francisco Canidé, que é a programação do evento, aqui a programação extensa, né? O preço do exemplar, R$50, 2 vezes no cartão. Então, um abraço, nosso amigo Canidé. Amanhã, Francisco Canidé, amanhã, relançamento do livro Antes que a Memória Delete, na Escola Raimundo Fernandes, a partir das 18 horas, dentro do programa dentro do projeto Câmara Cidadã. Valeu, você merece todas as atenções possíveis e imagináveis, amigo Canidé. Olha, vamos para a notícia que a gente julga importante, é que o secretário de Gestão de Metas e Projetos do Governo do Estado, o ex-deputado Fernando Mineiro, antes de embarcar com a governadora Fátima Bezerra para uma viagem de 3 semanas à Europa, né, a França, Itália e Alemanha, Mineiro anunciou que as obras da Estrada do Melão serão retomadas nos próximos dias, né? Segundo ele, né, a construtora CLC e a supervisora da obra ATP Engenharia firmou compromisso com o governo do estado para o reinício da construção da estrada. Essa obra ela foi paralisada quando estava com 15% executada. Ela teve a sua ordem de serviço expedida em 2018, mas passou por entraves nas desapropriações e precisou ser paralisada. O governo do estado está investindo 20 milhões de reais. Isso é a informação do governo. Agora vamos para a realidade. E o governo do estado, na realidade, não está investindo recursos próprios. Esses 20 milhões são recursos do Banco Mundial, através daquele empréstimo feito no governo da ex-governadora Rosalba Ciarline, através do projeto RN Sustentável. Aquele empréstimo foi de 540 milhões de dólares para realizar obras em todo o Rio Grande do Norte. Foi feito no governo de Rosalba Ciarline, que compreendeu o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2014. E é com esses recursos do Banco Mundial, através do empréstimo via RN Sustentável, que o governo Robson Faria realizou obras e o governo Fátima Bezerra está dando sequências a essas obras. Então, na propaganda do governo, diz que o governo do estado está investindo 20 milhões. Não é verdade. 20 milhões é do projeto RN Sustentável. E aí, a gente faz esse preâmbulo aqui para dizer o quê, Edmundo? Dizer que esses 6 vereadores de Mossoró,
que acionar a justiça para tentar impedir que o município consiga um empréstimo de 150 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para investir em obras de infraestrutura, deveriam se envergonhar quando notícias dessa natureza, notícias importantes, elas são dadas. Olha, a estrada do Melão, importantíssima para a escoação da produção da nossa região. Ela vai ser retomada agora e vai ser concluída com recursos do RN Sustentável, que foi um financiamento junto ao Banco Mundial, já que o Estado não tinha recursos próprios para fazer obra tão importante. Como não tinha para fazer a maternidade materno-infantil, o Hospital Materno-Infantil de Mossoró, como não tinha para fazer dezenas de obras que estão sendo feitas no Rio Grande do Norte. Tudo através desse financiamento, desse empréstimo, que certamente, se esses vereadores fossem deputados, certamente eles teriam ido para a Justiça para impedir que o Estado do Rio Grande do Norte recebesse investimento de tal envergadura. Ok, vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho na sequência e o complemento do Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Segundo Festival de Galinha Caipira da Loja Betel. Venha com sua família dia 23 de novembro, a partir do meio-dia, na área de lazer da Loja Maçônica João da Escócia. Senhas ao preço de R$20. Atração Balada Sertaneja. Patrocínio Nossa TV. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Estamos de volta com o Observador Político, pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, o empresário e político Jorge do Rosário
concedeu entrevista bem interessante, né, o Cafezinho com César Santos, publicado na edição de ontem do Jornal de Fato, e que está publicado também no site de notícias defato.com. Ele é o presidente do PL de Mossoró, né? O PL é um antigo PR, e é um nome que está no tabuleiro da sucessão municipal, muito embora o próprio Jorge tenha dito que não se coloca como um pré-candidato, mas sim à disposição para discutir um projeto para Mossoró. Dos partidos de oposição e dos nomes que estão no tabuleiro da sucessão, faça-se justiça, ou reconheça-se. Jorge foi o que até aqui não disse que é pré-candidato a prefeito. Muito embora nós, como observadores políticos, ou do cenário político, a gente afirme que ele é um nome, sim, que está no tabuleiro da sucessão, não há como negar. Por quê? Porque pela própria posição que Jorge do Rosário assumiu nas duas últimas eleições, leva a uma pré-candidatura, a um nome que está no imaginário do eleitor de Mossoró e não pode ser diferente. Nas eleições de 2018, por exemplo, Jorge do Rosário foi candidato a deputado estadual e ele obteve em Mossoró a terceira colocação. Ele recebeu 12.017 votos, ou 10,21% dos votos válidos. Um político com uma votação dessa em Mossoró, ele não pode simplesmente desaparecer. Ou a gente que é observador político, comentarista, a gente não pode fazer de conta que esse nome não está no tabuleiro da sucessão. Jorge do Rosário ficou atrás apenas da ex-deputada Larissa Rosado, que foi a mais votada em Mossoró, com 17.753 votos, ou 15,08% dos votos válidos, e de Alisson Bezerra, que foi eleito deputado estadual pelo Solidariedade. Alisson teve em Mossoró 13.095 votos, 11,13% dos votos válidos. Eu peguei algumas declarações dadas por Jorge nessa entrevista e trouxe aqui para a gente debater na bancada e passar para os ouvintes e telespectadores. Perguntado se o PL dialoga apenas com partidos de oposição, já que no momento o PL é um partido de oposição, Jorge do Rosário respondeu que o seu partido está aberto ao diálogo com todos os partidos, inclusive com o Progressista, que é o partido da prefeita Rosalba Ciarline. Jorge deixou claro que mesmo o PL sendo de oposição, não radicaliza o debate sobre sucessão municipal. Dessa forma, pode ser dito que o PL tanto pode compor palanque de oposição, como também pode compor palanque da situação, já que o diálogo, segundo Jorge do Rosário, será aberto ou está aberto para todos. Jorge mostra a disposição do seu partido de discutir um projeto para Mossoró. Segundo ele, nessa entrevista, o importante nesse momento não é discutir um nome, e sim discutir um projeto. Um nome pode ser discutido mais lá na frente, quando se aproximar das convenções partidárias. A defesa dele é que os partidos possam se reunir, sentar à mesma mesa, dialogar e buscar um projeto para Mossoró. É bem interessante essa posição de Jorge do Rosário. Outra questão que eu estou trazendo, extraído dessa entrevista, é que eu perguntei a Jorge do Rosário se ele era a favor ou contra o pedido de empréstimo de 150 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para investimento em obras de infraestrutura em Mossoró. Eu lembrei a Jorge o seguinte, que ele vive num ambiente com duas posições antagônicas em relação a esse empréstimo. O único vereador do PL, que é o Osaniel Mesquita, ele é um dos 6 vereadores que assinaram a ação contra o pedido de empréstimo, ou seja, o vereador do PL é contra o empréstimo. E o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, da qual o Jorge já foi até presidente, é a favor do empréstimo. E eu perguntei a ele e ele diz o seguinte, somos
totalmente a favor do empréstimo de 150 milhões de reais. Uma cidade do porte de Mossoró não pode prescindir de investimentos da ordem de 150 milhões. Além da importância de realizar obras de infraestrutura, tem a questão da geração do emprego e renda e da fomentação de um ambiente positivo, né, para a economia local e regional. Corretíssima a posição de Jorge. Portanto, Jorge, que é presidente do PL, é a favor do empréstimo de 150 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, através do programa Financiamento em Infraestrutura e Saneamento. Enquanto que o vereador do PL tem uma posição diferente. Bom, esses dois pontos são importantíssimos, por quê? Porque mostra a posição do PL de Mossoró. O PL de Mossoró é um partido de oposição, mas não faz parte da oposição radical, da qual fazem parte os deputados Alisson Bezerra e Isolda Dantas. Alisson do Solidariedade, Isolda Dantas do PT. Esses dois deputados radicalizam no discurso. Faz um discurso bastante radical, né? Já o PL entende que é preciso ter responsabilidade para construir um projeto e, ao invés de radicalizar, unir em prol de Mossoró. O PL, na Câmara Municipal, radicaliza contra o pedido de empréstimo de 150 milhões de reais, enquanto que o partido em Mossoró é a favor desse pedido de empréstimo. Então, essa entrevista de Jorge do Rosário, o telespectador ouvinte pode acompanhar no jornal impresso do Jornal de Fato, edição deste domingo, ou pode acessar o defato.com e ler a entrevista na íntegra. Olha, tem uma avaliação aqui feita pelo Instituto Gama da Administração Municipal. Avaliação da gestão municipal. No caso, o Instituto Gama está avaliando a administração de Rosalba Ciarline. Não souberam responder 1%, excelente 3%, boa avaliação 42%, regular 34%, ruim 14% e péssima administração 6%. Portanto, com o índice bom apontando 42%, a prefeita Rosalba Ciarline está muito bem avaliada aqui nessa pesquisa do Instituto, essa avaliação feita pelo Instituto Gama, que já está sendo divulgada, inclusive outros números com relação para prefeito que a gente poderá trazer nos programas seguintes. Mas 42% é uma boa avaliação para a prefeita Rosalba Ciarline, não resta a menor dúvida. César, aproveitando aqui, já perguntaram aqui, é preciso dar uma explicação. Viajaram a governadora e a prefeita todas de uma só vez, mas são viagens administrativas. E são agendas diferentes, né? Rosalba viajou para a Espanha, onde participa em Barcelona do encontro dos prefeitos de cidades inovadoras, né? Nesse evento, Rosalba vai apresentar 2 projetos da gestão municipal, que ela julga são projetos inovadores, né? Como a cidade conectada e acho que o transporte inteligente, eu acho que é isso. São dois projetos que foram idealizados e estão sendo executados pela atual administração. Então, esses 2 projetos fizeram com que Mossoró fosse convidada para participar desse congresso internacional de cidades inovadoras. Esse evento está acontecendo em Barcelona, na Espanha. Já a governadora Fátima Bezerra, ela faz parte da comitiva de governadores do Nordeste, que vão ficar até 4 de dezembro, visitar 3 países europeus nesse período. Essa viagem está começando hoje, começou no final de semana e vai até dia 4 de dezembro. A governadora com os governadores do Nordeste vão visitar França,
Itália e Alemanha. Essa viagem, essa missão dos governadores do Nordeste, eles vão buscar investimentos para o desenvolvimento da região. A governadora não diz quais são os projetos que serão priorizados para o Rio Grande do Norte, mas evidentemente que no decorrer dessa viagem, certamente a governadora vai prestar contas, uma vez que ela levou na sua comitiva o secretário Fernando Mineiro, né? Que é o Fernando Mineiro é o secretário de Gestão e Metas e Projetos de Governo, e também a secretária de Comunicação, Guia Dantas. Eles, repito, a comitiva de governadora do Nordeste vão percorrer a Europa, 3 países da Europa, França, Itália e Alemanha, em busca de investimentos para o desenvolvimento da região. São essas 2 agendas que, primeiro, a prefeita está cumprindo na Espanha e, segundo, a governadora está cumprindo na França, Itália e Alemanha. Mandar um abraço aqui para Dita Praça. Dita Praça que participou conosco aqui pelo WhatsApp e fez muitos elogios ao programa Observador Político. Nós estamos aqui agradecidos a você, Dita Praça. Obrigado pela audiência aqui no programa. Bom, estamos aí a 4 minutos do final e é preocupante. Pois não? Para falar de salários do Estado. Preocupante também. Preocupante. Eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo no fim de semana, que inclusive tem a palavra do secretário do Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire, que Aldemir diz nessa reportagem, essa é uma reportagem sobre os estados que ainda não pagaram o 13º salário de 2018, e que o secretário Aldemir Freire deixou claro que neste ano não sai pagamento das 3 folhas salariais que estão abertas, 13º salário de 2018, novembro e dezembro também de 2018. O Freire disse que há um esforço concentrado do Estado para pagar o 13º salário de 2019 em dezembro, mas ele não definiu a data. Ou seja, ainda não há uma certeza do governo do Estado que pagará o 13º salário de 2019 agora em dezembro, mas há uma determinação, um esforço para que os recursos sejam suficientes para pagar isso aí. Vale lembrar que sexta-feira, dia 15, o governo depositou a primeira parcela da folha de novembro, recebeu integralmente quem ganha até R$4.000, também recebeu integralmente os servidores da Secretaria de Segurança e da Defesa Social, também recebeu um vale de 30% do salário de quem ganha acima de R$4.000. O restante de novembro está confirmado para o dia 29 deste mês. Quanto aos salários de dezembro e o 13º salário, o governo ainda não se pronunciou, não definiu datas, mas há uma expectativa de que o Estado possa pagar pelo menos dezembro e 13º salário de 2019. O atrasado, as 3 folhas de salários atrasados ficarão para 2020. É o que uma servidora perguntou aqui e pediu para nos identificar. Edmundo, diante do que César está falando aí, podemos ter esperança? Esperança em relação ao 13º de não, 2019. Em relação ao atrasado. Esperança não, tem atrasado quem não. quiser ter, né? O atrasado fica para 2020. Fica não, esse ano não. Fica para 2020. Paga mais não. Porque houve também uma frustração, né, na questão da cessão onerosa, né? O governo inicialmente esperava 450 milhões, depois baixou para 320 milhões e agora vai receber 160 milhões. Vale salientar que esse dinheiro provavelmente entrará no cofre do Estado somente no dia 27 de dezembro.
Ok, mas em 2020 tem eleição, sabe-se lá o que pode acontecer. Vamos lá, César, sortear o livro de Aloysio Azevedo, O Cortiço, aqui nesta segunda-feira. Preguiçosa, chata. Gilvan Salles Neto. Ah, Gilvan já vinha ganho aqui, livro e ele fazia tempo que não ganhava, até nem participava. Voltou a participar, Gilvan Salles Neto, do Belo Horizonte. Bairro Belo Horizonte, ele volta a ganhar. Está aqui, Gilvan, seu livro. Pode pegar com a gente, você diz como quiser. Boa tarde, até amanhã. Olha, encerrar o programa hoje com uma frase de Santo Agostinho, que é bem interessante. Não procure de Deus. Ele é que se adianta e vem ao nosso encontro. Uma boa tarde a todos e até amanhã.